se você se preocupa em ter uma alimentação mais saudável, já deve ter lido em tudo quanto é canto, em rótulos de pães, biscoitos, bolos, massas, a famosa frase: não contém glúten. Você sabe para que serve o glúten? Será mesmo um vilão para a nossa saúde? Quem explica tudo isso em generosas porções de informação é o endocrinologista e nosso parceiro, Filipe Pedrinola. Obrigado por ter vindo mais uma vez, querido amigo. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Bom, muita gente não entende essa história direito. O que é, afinal, o glúten, Filipe? Pois é, acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque está na boca do povo, essa história do glúten e tal, e aproveitar o alcance, né, do seu programa para a gente tirar essas dúvidas. E o glúten é uma proteína que está presente em vários cereais, como principalmente o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. Todos gramíneas. Todos eles, gramíneas, né? Essas gramíneas, esses cereais. E o glúten é uma proteína que está presente no trigo principalmente, mas nesses outros cereais também. E na aveia, que teoricamente ela não contém o glúten na sua composição, mas isso que a gente chama de contaminação cruzada. Né? Então, porque na verdade a aveia ela é produzida normalmente ensacada em locais próximos a esses outros cereais. Então, para as pessoas, como a gente vai falar, que têm sensibilidade a essa proteína, que não toleram bem essa proteína, então a aveia, de forma geral, a não ser que seja uma aveia gluten-free, né? uma aveia sem glúten, também está presente o glúten ali. Os alimentos que mais contêm glúten são esses cereais, normalmente gramíneas, como nós estamos falando aqui, né? Mas olha, qual é a função dessa proteína afinal? Na verdade, não tem uma função específica. O glúten faz parte, só que o trigo que nós comemos hoje não é o mesmo trigo que Jesus Cristo comia. Então, na verdade, esse trigo ele foi muito transformado. Há 2 décadas atrás, Rony, não se falava sobre doença celíaca ou esses problemas do glúten como se fala dessas 2 décadas para cá. Inclusive no meio médico, não se tinha muito conhecimento do que era a doença celíaca, até dentro dos próprios profissionais da área médica. Então isso aumentou bastante, começou a se notar que não só a doença celíaca, mas outras doenças chamadas doenças de intolerância ao glúten sem serem celíacas começaram a aparecer. Isso fez com que no ano de 2011 fosse criado um consenso, esse consenso de vários especialistas nessa época, e foi publicado em 2012, com o objetivo de se catalogar e se dar uma nova nomenclatura a todas essas intolerâncias ao glúten, né? São doenças diferentes, como a doença autoimune, que a gente vai falar que é a doença celíaca, e também as não autoimunes, que são as doenças não celíacas relacionadas ao glúten, e que são várias. Então, todas essas desordens, esses problemas que podem acontecer com a saúde em reação a essa proteína chamada glúten, é que fez com que se criasse uma nova nomenclatura de 2012 para cá. Então, o que acontece é que o nosso trigo de hoje, ele não é mais o mesmo. Ele tem 40 vezes mais glúten e, principalmente, um pedacinho do glúten, um peptídeo, né, que é a gliadina, e que ela pode ser bastante tóxica para o nosso corpo. E por que esse glúten se transformou? Porque, na verdade, a mecanização da agricultura e o uso industrial dos pesticidas fez com que houve a necessidade de se transformar esse glúten e torná-lo mais resistente. E com isso houve uma modificação genética do glúten, e ele tem um teor, do trigo, né, e tem um teor muito mais alto de glúten. Então o nosso sistema digestivo, ele não está adaptado em algumas pessoas para receber essa proteína em excesso e reage contra isso, causando então esses problemas de forma geral. Vamos explicar o que é, na verdade, a doença celíaca, que quando se fala em glúten, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a doença celíaca. Qual é a sintomatologia, como é que ela se desenvolve, enfim. Curioso, a doença celíaca é uma doença autoimune. O que quer dizer isso? É que o nosso sistema... A sua especialidade, a endocrinologia. É como doenças da tireoide, né, que são autoimunes e tal. Mas isso acontece que o nosso sistema imunológico não reconhece essa proteína como boa e começa a atacar. Então, só que esses anticorpos que são produzidos depois que a gente ingere o glúten, principalmente chamadas de imunoglobulinas do tipo A,
elas são produzidas pelas nossas células de defesa, nossos linfócitos, tipo T. Então, esse glúten entra no corpo, ativa o sistema imunológico, produz esses anticorpos, essas imunoglobulinas que atacam as células da parede intestinal. E atacam essas células da parede e causam uma inflamação nessa parede intestinal. E se a gente cortar o intestino no meio, lembrando lá da biologia na escola, a gente vê que tem aquelas vilosidades, né, aqueles dedinhos dentro do intestino, que é para aumentar a área de absorção. O nosso intestino tem 8, 9 metros. E se a gente abrir todo o intestino, a superfície de absorção dá 200 metros quadrados, em média. É uma quadra de tênis, né? Então, toda essa superfície ela começa a ser comprometida por esse ataque de anticorpos. Então, o que acontece? A pessoa passa a não absorver bem uma série de nutrientes. E, com isso, vai tendo anemia, porque não absorve o ferro direito, o cálcio, o magnésio, o fósforo. Então, e outros alimentos fundamentais. Então, a pessoa começa a ficar desnutrida, perde peso, tem diarreia, muitos gases, uma intolerância, né, grande ao alimento e passa mal, fica anêmico, acaba tendo todos esses sintomas, dor de cabeça. E por causa realmente dessa má absorção que o intestino passa a ter, por essa agressão, né? Então você tem aqueles anticorpos lá atacando e acaba formando um intestino muito permeável demais. Que os americanos usam um termo chamado leaking gut, quer dizer, um intestino que vaza, né? Então as células intestinais têm que estar bem apertadinhas uma do lado da outra. Quando tem essa agressão, formam-se poros nessa parede intestinal. Então passam a entrar proteínas para dentro do sangue que não deveriam entrar. E isso causa uma série de reações. Que coisa! E agora veja só, né? A proteína vegetal. Eu sou botânico. Eu estudei biologia. Proteína vegetal é nada, é uma bobagem. Olha a potência disso. É impressionante. Porque, eu como aquilo que tem muita proteína. Eu só falo, proteína tem gema de clara de ovo, isso aí sim. Mas vegetal, e olha que absurdo. Pois é, daí houve uma reação muito grande. Puxa, é um exagero essa história de não pode comer glúten e tal. Porque na realidade o celíaco, vamos dizer assim, a incidência de doença celíaca na população é de 0,6 a 1%. E a faixa etária tem? Isso que é curioso, não tem. Não tem? A pessoa pode se tornar celíaca em qualquer momento da vida. Gênero? Não também. Pode ser em homem, pode ser em mulher. E pode aparecer durante a infância, adolescência, adulto, jovem, na terceira idade. Então, que ela pode ser adquirida, essa doença? De repente o sistema imunológico passa a não perceber essa proteína como uma coisa boa e começa a atacar. Existe uma correlação com tipos genéticos, né? Daí a gente pode falar depois um pouquinho de diagnóstico, né? Como é que faz. Mas existem tipos genéticos que se pode pesquisar, que são pessoas mais propensas a ter a doença celíaca. Tá. Porque o que eu vi nos Estados Unidos, estive recentemente lá, o que tem em supermercado, para você ter ideia, tem as gôndolas gluten free. Sabe quanto o mercado por ano? 2,5 bi de dólares nos Estados Unidos de produtos gluten free. Então, claro que tem muita gente. Meu Deus, os números loucura, né? são aqui está crescendo muito também. Agora, então por que isso cresceu demais nas últimas décadas? Como a gente conversou, o trigo é outro trigo, né? Ele tem uma quantidade, uma concentração muito maior. É estranho, né, Felipe? O alimento mais antigo da humanidade. Pois é. Como é que pode fazer mal? Corresponde a mais ou menos 50% das calorias que a gente ingere durante o dia, esses cereais que a gente falou que tem o glúten. Agora, saindo da doença celíaca, que é uma doença autoimune, a gente tem as doenças não celíacas ligadas ao glúten. Exemplo? São, por exemplo, crianças que desenvolvem alergias, ou adultos também. Então, a pessoa se manifesta, por exemplo, com lesões alérgicas na pele e não sabe o que é. Até tem uma coisa chamada dermatite herpetiforme. A pessoa acha que está com herpes. Com herpes, não é? Na verdade, que é muito parecida a manifestação, mas não é. Na verdade, é uma autoimunidade causada pelo glúten. E, de repente, a pessoa tem dor de cabeça, tem fadiga, não sabe por quê, né? Dorme demais durante o dia, não consegue praticar atividade física porque não tem vontade, está depressiva, tem doenças neurológicas. Hoje em dia é muito ampla o número de especialidades médicas que estão envolvidas nessas doenças. Mas não que necessariamente
todo ser humano tenha problemas com o glúten? Aí que tá, porque não. Na verdade, a gente sabe que existe uma intolerância. A gente fala um pouco da autoimunidade, mas agora a intolerância são pessoas que estão desde uma intolerância leve, moderada ou acentuada. Então, a pessoa que tem uma intolerância leve, eu, por exemplo, como bom italiano, como lá meu macarrão, meu pão e não sinto nada. Eu também. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser bem diagnosticado. Não é tirar o glúten de todo mundo, porque é uma minoria que realmente tem que cortar o glúten de forma geral. Então, é importante aí ter o médico ajudando para ver se aqueles sintomas inespecíficos que a pessoa vem no consultório tem alguma coisa a ver com o glúten. Aí é feito o diagnóstico. Existem vários métodos para se diagnosticar. Inclusive, estão dizendo agora que se você suspender o glúten, você emagrece. É verdade isso ou é uma falácia? Emagrece porque a pessoa tira o que é gostoso, né? O carboidrato. Tira o carboidrato, para de comer pão, macarrão, torta, pizza e tal. E aí emagrece porque diminui a ingestão de calorias. Porque o glúten é uma proteína que tem pouquíssimas calorias, né? Então, na verdade, não é o problema do glúten, mas a pessoa retira uma série de carboidratos e então ela diminui a ingestão calórica. E é por isso. Porque, na verdade, quem tem doença celíaca já emagrece. Né? Porque, como a gente falou, não absorve bem os nutrientes. Né? E esse remédio que tem nos Estados Unidos, o Gluten Cutter? Na verdade, assim, é uma tentativa de se diminuir a agressão que essa proteína causa. Mas é difícil, porque se a pessoa tem uma intolerância moderada, grave, não vai adiantar. Né? Porque o organismo vai reagir e vai acabar tendo todas essas manifestações. O termo glúten vem de cola, do latim, né? Então, exato. É por isso, e hoje em dia, além da história do trigo ter muito mais glúten, na panificação, o glúten é que dá elasticidade no pão. Né? Então, na panificação, o tempo que a levedura age ali, vamos dizer, da parte de fermentação do pão, ela é muito menor para a produção em alta escala. Então, isso acaba deixando muito mais quantidade de glúten também ali presente. Então, não é só a farinha, o trigo que é modificado, como o processo de panificação não é mais o mesmo que era na época da dieta mediterrânea, né? Quando, em 1945, depois da Segunda Grande Guerra, quando se viu que era um grande milagre esse tipo de dieta, quer dizer. E, na verdade, isso se modificou nos dias de hoje. E virou moda agora. A dieta sem glúten é moda. Agora, é possível uma alimentação sem ele? É possível, né? É possível, substitui, na verdade, você substitui pelo arroz, pelo milho, soja, você consegue substituir esses grãos por outros e que fazem o mesmo papel. É claro que não tem o mesmo sabor e as pessoas podem não se acostumar a isso, quer dizer, a massa fica diferente, o pão fica diferente, mas se habitua, né? Então é possível sim, não existe problema, até porque as proteínas como carne, frango, peixe e uma série de outros carboidratos que não contém glúten e que pode se montar. Só que tem que tomar um cuidado, porque quando se corta totalmente o glúten, por se tirar muito esses carboidratos, pode existir uma carência nutricional também. Eu ia fazer essa pergunta. Fibras e algumas vitaminas e minerais que estão presentes nesses carboidratos, né, que se corta, vamos dizer assim. Sim. Então é importante aí o médico, mas junto com a nutricionista, tá atuando para dar uma dieta balanceada para essa pessoa, para que não falte vitamina B6, B12, ácido fólico, ferro, cálcio, fósforo. Tudo isso né? está no glúten. Também está lá. Então, tomar cuidado. Né? Agora, além das pessoas com essa doença celíaca e essas outras, existe alguma coisa assim, contraindicado para algum caso específico de uma doença já conhecida ou não? Uma coisa muito interessante que vem crescendo é o papel da nossa microbiota. A gente chama de microbiota a população de bactérias que habitam o nosso tubo digestivo. É uma loucura isso. As boas bactérias. As boas bactérias e ficam lá em equilíbrio com as ruins, né? Isso a gente chama da microbiota boa, estável, né? A gente tem mais ou menos 1,5 kg a 2 de proteínas no nosso tubo digestivo. É muito estranho pensar nisso, né? Quanto? É o peso do cérebro. Quer dizer, 1,5 kg a 2 de bactérias. É um ser dentro da gente. Meu Deus do céu! E é meio até esquisito pensar nisso. Mas é aquele ser que está dentro, ele interage com o nosso corpo.
né, interage não só com o nosso corpo, compondo o que se chama de microbiota, mas também a microbioma, porque é um conteúdo genético. Sim. A gente é composto 10% de material genético humano, os outros 90% são de bactéria, Rony. Então, será que somos humanos mesmo? E essa microbiota, esse microbioma, isso tem uma interação com o nosso corpo incrível. Por isso que na medicina chinesa já se falava, há milhares de anos, que a saúde começa pela saúde intestinal. Então, essas bactérias que estão lá nos afetam de uma forma incrível. A gente sabe e tem estudos hoje interessantíssimos. Eu vi num congresso em Praga, que foi um congresso europeu de obesidade, onde está se manipulando flora intestinal para ajudar as pessoas a emagrecerem, por exemplo. Isso está a nível ainda de estudo em animais. Mas se pega ratinho de laboratório que não tem bactéria nenhuma, que chama de germ-free, e pega bactéria, faz um transplante de flora intestinal de ratinhos gordos em esse rato que não tem bactéria. Esse ratinho engorda, sem mudar a alimentação dele, só mudando as bactérias. Aí você pega a bactéria de ratinho magro e transplanta, esse ratinho emagrece. Então a gente sabe que a composição da flora intestinal interfere no peso da pessoa. Então esses estudos são incríveis, né? São realmente uma fonte aí, quem sabe, de terapias futuras para se tratar problemas com peso, por exemplo. Imagina o laboratório que sintetizar isso. Meu Deus, a corrida que vai ser, né? Agora, existe alguma maneira de se reeducar a alimentação sem o glúten? A não ser com uma nutricionista, com um médico, um nutrólogo? Eu acho um pouco difícil, porque é importante ter orientação profissional, porque a pessoa que corta completamente o glúten, muito provavelmente, se ela não tiver algum conhecimento e for só lendo as embalagens, né, na compra do supermercado, ela vai ter deficiência, principalmente a nível de fibras, vai ter uma alimentação pobre em fibras e vários minerais e vitaminas também. Então, alguns pacientes que têm intolerância ao glúten ou têm doença celíaca, acabam tendo que fazer uso até de suplementos, né, de vitaminas, para suprir aí a falta disso. Então, eu acho difícil, não acho recomendável. Perfeito. Acho que tem que procurar mesmo um profissional para ajudar. Perfeito. Né? Felipe, mais uma vez, obrigado por ter vindo.